o nosso Deus. Nós vamos ler os Salmos e depois nós vamos trazer uma exposição histórica do que Deus tem feito até chegarmos mais ou menos aqui nos dias de hoje, se Deus assim nos permitir. Salmo 126, mesmo assentados, leamos juntos a palavra do Senhor. Salmo 126, do verso 1 ao verso de número 6, tá bom? Vamos lá então, juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Verso 3, só as mulheres. Irmãs, por favor. Só os homens. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Só os velhos. Por isso estamos alegres, todos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja Deus, Vilmar. Reconheceu, né? Ancião de dias, essa barba de Arão aí vai longe, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos alegres, por isso estamos alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, né? Tem feito grandes coisas por nós. Os Salmos é um cântico de romagem. O cântico de romagem eram as canções compostas no período, na jornada praticamente entre o Egito até a terra prometida, mas também o cântico de romagem refere-se também a um período de tempo em que nós estamos numa peregrinação, e na verdade todos nós estamos nessa peregrinação, uma jornada de alguns de 70, 80, 90, 100 anos, né? Alguns menos, alguns talvez com alguns dias, mas nós estamos numa peregrinação. A nossa vida é uma peregrinação. Por isso que o título dos Salmos, cântico de romagem, uma romaria, uma caminhada. Nós estamos, irmãos, nessa jornada, e nessa jornada implica o fato de que nós não conseguimos chegar no destino final se o Senhor nosso Deus não estiver conosco. Você se lembra que Moisés disse para o Senhor, lá em Êxodo capítulo 33, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Nós sabemos que a nossa jornada aqui na terra, nós precisamos da presença de Deus. E uma das falas de Jesus, quando ele nos ensina, sem mim nada podeis. Aí a gente tenta arrogantemente viver a vida sem Deus, viver a vida sem a graça, sem a palavra, sem as verdades eternas. Isso sempre vai trazer algum prejuízo para nós. Diga-se de passagem, o tempo moderno, o tempo contemporâneo, quem já se lembra de uma palavra que eu tenho dito aqui, Zeitgeist, o espírito da época, uma palavra em alemão. Quando a gente pensa que o espírito da época tem feito com que as pessoas, e sobretudo as autoridades, queiram que nós vivamos uma vida colocando Deus de fora. E nós não temos como viver a vida colocando Deus de fora da nossa vida. E Jesus chama a nossa atenção: sem mim nada podeis fazer. Cântico de romagem nos apresenta essa caminhada, né? Essa caminhada do cristão, do servo de Deus, sobretudo no contexto do Velho Testamento. E nessa jornada ele vê o quanto era necessário que Deus o conduzisse, que Deus realizasse grandes coisas, porque a realização das ações de Deus sobre a vida do povo hebreu, do povo de Israel, traria evidentemente fôlego, falamos hoje cedo, vigor, traria restauração para seguir em frente e para chegar no destino final. Amados, nós precisamos diuturnamente desse fôlego, desse vigor. Às vezes nós nos cansamos, às vezes paramos no meio do caminho,
Às vezes as dificuldades vêm, os atropelos vêm, e nós precisamos do revigoramento do Senhor. Esses salmos, ele quer mostrar para nós o quanto Deus revigora, o quanto esse Deus restaura, o quanto esse Deus renova. E aí o verso de número 3, há um reconhecimento da intervenção de Deus. E o verso 3 fala: com efeito, grandes coisas fez o homem? Não. Grandes coisas fez a sociedade? Não. Grandes coisas fez o Senhor. Aqui, Yahvé, Adonai, em hebraico, o Deus da montanha, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Tsidkenu, o Deus que é o Deus da justiça. Esse Deus fez. E eles reconhecem: olha, nós só estamos aqui porque Deus fez grandes coisas por nós. Eu quero crer que você, ao entender isso e ao crer nisso, você chegar à conclusão: olha, eu só estou vivo hoje porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E você reconhecer e ter esse espírito de gratidão, como nós cantamos aqui algumas canções lindíssimas que falam dessa gratidão que nós temos que ter para com o nosso Deus. Amados, a pior coisa que tem é nós sermos ingratos uns para com os outros, e a pior coisa que tem é nós sermos ingratos também em relação ao nosso Deus. É por isso que o Salmo de número 103 vai chamar a nossa atenção: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, nenhum sequer, mínimo que for. Não sermos ingratos, mas nas mínimas coisas que Deus fizer na nossa vida, temos um espírito de gratidão. Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me permitido viver isso. E ainda que isso implique em momentos difíceis, de aflições, de angústias, para o nosso próprio crescimento. Amados, é nesse espírito de gratidão que eu quero compartilhar com os irmãos, olhando esse espírito de gratidão para a história, tal qual citei aqui, Pannenberg, um teólogo que fala desse Deus que se revela no tempo e na história, de termos uma gratidão como igreja. Uma igreja agradecida ao Deus que age na história. Se pudesse dar um tema a essa fala nesta noite, daria esse tema: uma igreja agradecida ao Deus que age na história. A gente não está podendo se tocar nem nada, mas olha para quem está ao lado aí, à direita ou à esquerda, e fala: seja agradecido. Seja agradecido. Pare de ingratidão. Gente, nós temos que parar com esse negócio de sermos ingratos. Nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus e gratos às pessoas. E é isso que esse salmo nos inspira, a sermos gratos. E aí, a gratidão gera um espírito alegre. E é por isso que ele fala: olha, com efeito o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O reconhecimento das ações de Deus traz um espírito de gratidão e traz alegria no coração. É tão bom, né? Hoje, por exemplo, a minha esposa fez um arroz, um estrogonofe lá. Nossa, estava uma benção. Delícia. Gratidão. Gratidão por mínimas coisas. Gratidão a Deus e gratidão às pessoas. E a gratidão gera o espírito alegre, sem murmuração. Irmãos, estamos alegres por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sua vida, sua morte, a sua ressurreição, a dádiva do Espírito Santo dado a nós. Somos gratos a Deus pela salvação que Ele nos oferece gratuitamente em Jesus Cristo. Gratos pelo amor, pela graça, pelo gift, pelo presente que Ele nos dá. Somos gratos pelo perdão, como nós falamos hoje pela manhã, onde o Senhor renova dia a dia a sua força sobre nós e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Somos gratos a Deus porque a ressurreição de Jesus gerou em nós esperança. Quero apenas fazer um acréscimo à informação que o nosso irmão trouxe aqui sobre os cães. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala assim, que a criação aguarda ardentemente a manifestação do seu Criador. O pecado afetou toda a raça humana,
inclusive os animais. Mas nós esperamos que Jesus Cristo volte, e a volta de Jesus vai restaurar inclusive os animais, viu? É exatamente isso. A ressurreição de Jesus vai restaurar inclusive os animais, porque a terra aguarda ardentemente a manifestação de quem? Do Criador. Se o Éden é o paraíso sem o pecado, o novo céu e a nova terra é este lugar sem a presença de quê? Do pecado, com tudo restaurado. Então nós vamos ver bicho lá, tá? Se Deus quiser. Irmãos, temos que ser gratos. Gratos ao Senhor Jesus. João 3,16 traz para nós a mensagem preciosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A nossa gratidão, porque Jesus veio ao mundo por conta dos nossos pecados. Jesus veio cumprir aquilo que é chamado pelos teólogos de missio Dei, a missão de Deus dada a Jesus, e Jesus cumpriu. Ele veio a esse mundo, amou-nos até o fim, amou-nos a ponto de entregar a sua vida por nós ali na cruz. Estamos alegres por Jesus Cristo, estamos gratos por Jesus Cristo, estamos alegres e gratos pelo cumprimento da promessa de Atos capítulo de número 2, quando o Senhor Jesus Cristo havia dito lá em Lucas capítulo de número 24, permanecei em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E de fato, quando a igreja se reuniu ali, apesar da perseguição, a igreja se reuniu para orar, e enquanto a igreja orava, Deus estava preparando todo aquele cenário e cumprindo uma promessa. Enquanto o povo estava no fluir da graça, da oração, 120 pessoas reunidas ali em Jerusalém, Deus ouvindo a oração daquele povo, e Deus dizendo, agora é a hora, esse é o tempo. E tal qual as Escrituras nos ensinam, na plenitude do tempo, no tempo certo, nem menos nem mais, Deus derrama do seu Espírito Santo sobre não somente aquelas 120 pessoas, mas sobre muitas pessoas que haviam subido para Jerusalém para o culto, e cerca de 3.000 pessoas ali se convertem. O Espírito Santo é dado de maneira permanentemente, a promessa se cumpre, o que Joel capítulo 2 falou é cumprido. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens. Deus agora compartilha conosco a sua natureza de maneira permanente. Nós somos gratos pelo Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo, irmãos, nós não somos convencidos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós somos gratos pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que sela, que guia, que consola, que conforta, que dá discernimento para nossa mente de coisas espirituais. Nós somos gratos pelo Espírito Santo, que nos capacita com dons para servir a Deus. Nós somos gratos pelo Espírito Santo, que dia após dia renova a nossa esperança em Deus, e a esperança em Deus nunca acaba. Estamos alegres e somos gratos por essa obra portentosa do Espírito Santo, por esse empoderamento que vem, tal qual Atos capítulo de número 1, verso 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somos gratos ao nosso Deus porque mandou Jesus. Somos gratos a Deus e ao seu Filho porque nos enviou do seu Santo Espírito. Somos gratos, irmãos, porque período apostólico, Deus levantou o apóstolo Paulo e trouxe uma palavra para o apóstolo Paulo. E a palavra que Deus trouxe para Paulo foi: passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez você deva ter lido o livro de Atos e não ter se importado tanto com essa informação. Mas, amados, o Espírito de Deus mostrou para Paulo o quanto era necessário não ir para Bitínia, mas para passar para Macedônia. Macedônia é um ponto estratégico, região Europa. Então Paulo estava na Ásia. Sair da Ásia e ir para a Europa era fazer com que nessa migração, nesse traslado, o Evangelho chegasse na Europa por meio do apóstolo Paulo. E Paulo, irmãos, ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ele obedece. Esse Paulo tem a visão correta do que Deus desejava para ele. Esse Paulo é esse Paulo que tem a disposição de obedecer. E ele vai então, ao invés de ir para Bitínia, ele vai para Macedônia. E ir para Macedônia era sinal de que aquele homem, que até então era um perseguidor do Evangelho, ele não se cala.
E na Europa, aquele Paulo, não contido e não cerceado por nenhum tipo de aprisionamento, ele prega. O evangelho chega na Europa. E chegar o evangelho na Europa, irmãos, significa que agora não somente a Ásia tinha o acesso às verdades eternas de Deus, desse Cristo ressurreto, mas que a Europa, sobretudo ali na região, chegando para a região da Grécia, da Turquia, agora o evangelho é recebido. O que saiu de Jerusalém, e a mensagem daquele homem que saiu de Nazaré, Belém da Judéia, e a história dele é contada agora não somente em Jerusalém, mas agora vai para a Europa. E chegando na Europa, irmãos, muitos europeus, romanos, começam a ouvir desse evangelho. Nós estamos alegres, irmãos, porque quando esse evangelho chega na Europa, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, se estabelecendo, de tal forma, irmãos, que os europeus recebem esta palavra. E, sobretudo, período entre até o 3º século, praticamente Ásia e Europa e parte da África conheciam já as verdades eternas. 300 anos após o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o evangelho está sendo pregado com fidelidade. Mas depois, irmãos, esse evangelho ele é desvirtuado. E esse desvirtuamento acontece quando, de alguma forma, ali em Roma, apesar do evangelho ter chegado em Roma, Europa, Itália, agora ele passa por algumas misturas, algumas distorções e se perde completamente a partir da formação da ICAR, sigla Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, esse evangelho que era livre, agora ele é enclausurado, institucionalizado, e agora vem algumas pessoas com interpretações equivocadas das Escrituras, dentre elas uma das que trazia para a figura de um líder a ideia de que ele fosse o pai da igreja, o papa da igreja. À medida que isso vai crescendo, irmãos, a Bíblia fica aqui de um lado e as verdades vão sendo esquecidas. Há um abandono das Escrituras. E sabe quanto tempo que isso acontece, irmãos? 1.200 anos. Praticamente entre o século III até o século XVI, 1.200 anos, porque é em 1517 que Deus levanta alguns homens simples, mas homens devotos, e até então homens bem intencionados, porque eles estavam vivendo a realidade da instituição religiosa que até então, dos 1.200 anos, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora, irmãos, dentre esses homens, surge a figura de alguns importantes, dentre eles Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino. E agora a gente tem a figura de Martinho Lutero, um monge agostiniano, que nasceu em 1483, em Esben, Alemanha. Martinho Lutero era aquele homem que pretendia alcançar os céus fazendo macerações, ele se punia completamente. Ele fazia jejuns, ele fazia várias formas as quais, por meio de ações que a Bíblia chama de obras, ele achava que poderia chegar aos céus e agradar a Deus. E quanto mais ele fazia, mais ele se angustiava. Quanto mais ele fazia, mais ele via o vazio do seu coração. E esse Martinho Lutero, irmãos, via as negociações que aconteciam na igreja, pessoas vendendo a salvação, pessoas vendendo indulgências, perdão de pecado. Esse Martinho Lutero é aquele que vê o Papa, as autoridades religiosas, alegres quando o tilindar de uma moeda caía em um cofre, em um gasofilácio. E esse Martinho Lutero, ao ler e estudar o livro de Romanos, ele vai então entender nas Escrituras que o homem é justificado pela fé e não por suas obras. O justo viverá
pela fé. Romanos 1,16. E ao descobrir isso, ele entende, irmãos, que tudo aquilo que ele estava vivendo e tudo aquilo que ele estava aprendendo no contexto do romanismo da Igreja Católica estava errado. Martinho Lutero é esse, irmãos, que é confrontado com a luz dessa palavra que é viva e poderosa e que agora se vê enganado. E bem intencionado ele chega, escreve textos e tenta dissuadir os seus irmãos, os clérigos, acerca dessa verdade que agora era luz na sua alma e no seu coração e na sua mente. Martinho Lutero, irmãos, é esse que então, não convencido de que a salvação era pelas obras, mas sim por graça e fé, Martinho Lutero é esse então que escreve 95 teses, 95 argumentos para dizer: a Bíblia diz uma coisa e a Igreja Católica está falando outra. E tal qual Martinho Lutero, nós hoje precisamos de homens, jovens, gente comprometida com a palavra para falar: olha, vocês estão desvirtuando o Evangelho da graça, sobretudo nos dias de hoje. Martinho Lutero é esse, irmãos, que nós podemos dizer: nós estamos alegres com os reformadores, com Martinho Lutero. Nós estamos alegres, irmãos, com Ulrico Zwinglio, esse educador que também teve uma influência preponderante em 1518, no período da Reforma. E aí, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa à porta do castelo da igreja em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que vão mudar radicalmente. E os historiadores e teólogos entendem, irmãos, que depois de Atos 2, descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, o dia mais significativo da história, depois de Atos 2, foi o dia da Reforma. Nós estamos alegres pelos reformadores. Louvamos a Deus pela vida de Martinho Lutero, de Zwinglio. Louvamos a Deus pela vida de João Calvino, teólogo reformado, francês, que pertencia a uma família rica, tinha feito direito, mas o Evangelho o arrebatou, a palavra o arrebatou, de tal forma que João Calvino vai escrever as Institutas da Religião, um compêndio teológico expressando de maneira sistemática tudo que a Bíblia fala sobre Cristo, cristologia, tudo que a Bíblia fala sobre fé, epistemologia, tudo que a Bíblia fala sobre a graça, salvação, soteriologia, tudo que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, escatologia, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre igreja, eclesiologia. João Calvino foi esse homem que Deus usou tremendamente, irmãos, um homem inteligentíssimo, mas cheio da graça de Deus, cheio da compaixão, de temor, de fervor na alma, e vai escrever esse texto de maneira inteligente, extraindo das Escrituras, dizendo: aquilo que a Bíblia diz é isso. Se torna então o grande sistematizador do pensamento reformado. Estamos alegres por João Calvino, estamos alegres pelos reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino. Estamos alegres. Nós temos que expressar alegria pelo que Deus fez na vida desses homens lá atrás. Irmãos, estamos alegres porque esse evangelho que começou um plano eterno de Deus, estabelecido em Belém da Judéia, Jesus, por meio da descida do Espírito Santo, por meio do levante dos apóstolos, por meio da vida de Paulo, por meio desse evangelho que chega na Europa, que chega nos rincões da Europa, desse evangelho que vai trazendo graça e salvação sobre europeus, que chega sobre a vida de Martinho Lutero, que chega sobre a vida de Zwinglio, que chega sobre a vida de João Calvino, desse evangelho, irmãos, que depois chega num contexto dos Países Baixos. Hoje, quando se fala de Suíça, o que você lembra de Suíça? Você lembra de valores, coisas corretas? Você lembra de governo correto? Sabe por que isso aconteceu? Pela presença dos reformadores ali, e dentre eles João Calvino, que teve uma influência tremenda sobre a Europa, em especial a Suíça. Hoje, quando se fala, alguém quer morar em algum lugar bom? Quero. Onde? Países Baixos. Por quê? Lá as coisas funcionam. E até hoje
apesar de tanto tempo, mais de 500 anos da Reforma, nós temos a influência do que o protestantismo fez nesses países. Irmãos, gratidão! Estamos alegres porque Deus levantou historicamente a vida desses homens. Estamos alegres, irmãos, porque Deus levantou na Europa, em especial na Escócia, um homem chamado John Knox. John Knox, um líder da Reforma Protestante, reconhecido como o pai da Reforma Protestante na Escócia. Talvez você se lembre, Escócia, a gente se lembra sempre daqueles castelos impenetráveis, Escócia, Irlanda. Mas a Escócia, irmãos, teve a presença de um homem que teve uma vida significativa, considerado o fundador ou o pai do presbiterianismo. Se a gente tem a influência dos reformadores, todos quantos aderiram ao pensamento de Martim Lutero, de Zwingli e de João Calvino, passaram a ser chamados protestantes. E esses protestantes eram seguidores dessa palavra que foi pregada por Martim Lutero, de que a salvação não era por obras, mas a salvação era por graça. Deus manifesta compaixão e graça para com o pecador. E agora, irmãos, a gente tem um contexto posterior, um pouquinho mais à frente, a presença de um homem chamado John Knox, que está na Escócia, que é arrebatado, trazido ao Evangelho. Esse homem, um patriota, alguém que amava profundamente a Deus, seu país, a sua nação. Esse homem é um homem de oração, se torna um pregador do Evangelho, um homem comprometido com os valores e os princípios que a Reforma trouxe na Europa, sobretudo a partir da Alemanha, do que aconteceu ali com Martim Lutero, com a Suíça, com a Suécia, com a Áustria. John Knox, irmãos, é esse homem então que Deus levanta. E naquele período da vida de John Knox, entre 1572, diz que a rainha da Inglaterra, ela tinha apenas um único medo. Ela tinha mais medo de ver John Knox orando do que qualquer exército inimigo se levantando contra ela. Quem já viu alguma série, dentre elas uma chamada Vikings, você se lembra do que acontecia naquele contexto da Europa. Brigas, conquistas absurdas, conflitos, guerras. Mas que a rainha da Inglaterra, quando ela via John Knox, esse servo de Deus, orando, ela tinha mais medo do que quando qualquer inimigo vinha contra Inglaterra, ou Escócia, alguma coisa assim, do Reino Unido. E a oração mais conhecida de John Knox, chamado pai do presbiterianismo, é: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Depois, silenciosamente, ele clamava outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Esperava um tempo mais, silêncio, dizia novamente: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E, amados, essa oração de John Knox marcou profundamente, que os teólogos, os escritores falam dela até hoje. Eu estou citando aqui a oração dele. E, amados, Deus deu a Escócia para esse homem, de maneira que influenciou o parlamento da Escócia, de maneira que mudou as leis do país, de maneira que a Escócia se tornou um país protestante, um país onde a palavra de Deus era pregada no parlamento, onde as autoridades do país temiam a Deus. Nós temos um hino no nosso hinário que, na verdade, traduz a mensagem da letra do hino da Escócia, do hino da Inglaterra. John Knox é esse homem, irmãos. Somos gratos pela vida de John Knox. Então, hoje, se você é um presbiteriano, louve a Deus e lembre-se da vida desse homem que Deus usou, grande reformador, grande nome na Escócia, de uma família
pobre, criado da pobreza e no catolicismo romano, chegou a ser sacerdote, convertendo-se depois nos meados de 1540. Mas esse homem teve uma vida transformada, de maneira que a Escócia se tornou um celeiro do Evangelho. Mas depois, por uma questão de conveniência, houve um conflito. E se você se identifica geograficamente, houve um conflito ali entre a Irlanda, de maneira que uma Irlanda ficou protestante e uma Irlanda ficou católica. E havia sempre conflito entre os irlandeses, por conta do catolicismo, influência da Espanha, e do protestantismo, influência da Escócia. Estamos alegres porque Deus levantou historicamente essas pessoas, e eu recomendo que você busque biografias como essas, para que você saiba de onde nós viemos. Por que nós estamos aqui? Estamos alegres, irmãos, porque depois que esse evangelho chegou na Europa, chegou na Escócia, chegou na Inglaterra, muitos europeus, agora em busca de um novo estilo de vida, em busca de progresso, em busca de crescimento econômico, em busca de obedecer, inclusive, a palavra do Senhor, de ir para outros cantos, os confins da terra, muitos europeus cruzaram o mar e saíram da Escócia, chegando na América, nos navios. E dentre esses europeus que chegaram, muitos eram reformados, muitos eram protestantes. E juntamente com essa mudança da Europa para a América, eles não só mudaram de país, país, mas eles levaram o evangelho deles também para esse novo passo, para a Nova América. E é assim, irmãos, que o protestantismo chega num país chamado Estados Unidos da América. Chegando por meio desses europeus, por meio dos escoceses protestantes, que saem e vão para a América. Um parêntese aqui, irmãos. Estava falando hoje cedo com alguns jovens. Quando Deus levantou os reformadores para que a palavra de Deus fosse pregada, o evangelho chegou também na França. E chegando na França, eles passaram a ter um nome chamado de huguenotes. Esses huguenotes eram os protestantes que moravam na França. Mas os franceses, eles rejeitaram a palavra, e os franceses fizeram um ato absurdo de rejeição ao evangelho, de tal maneira, irmãos, que houve historicamente, não tenho aqui a data na cabeça, uma noite chamada de Noite de São Bartolomeu. Era uma noite que celebrava um santo católico. E nessa noite de São Bartolomeu, os franceses mataram todos os protestantes que haviam. Não sobrou um sequer. Já ouviu falar da influência do protestantismo na França? Hoje? Tem visto o que tem acontecido com a França hoje? A França hoje sofre porque muitos que saíram do norte da África vieram para a França com pensamento islâmico, pensamento islamista. E essa França que rejeitou a palavra lá atrás e que abre agora espaços para que esses africanos venham com a sua religião, com o seu islamismo, enquanto a França se fecha, sem casamentos, sem fecundação, sem Deus, sem proliferação, sem crescimento populacional, os islâmicos vêm. 2, 4, 5, 6 filhos, e com a tradição islâmica sobre eles. O que tem acontecido na França, irmãos? Você tem prestado atenção? Hoje os franceses estão amargando o que fizeram lá atrás. Hoje os franceses estão sofrendo porque
esses islâmicos estão vindo e dominando geograficamente territórios, espaços, estão violentando sexualmente as mulheres francesas e alemãs também, porque ali é tudo muito pertinho. Sabe por quê? Entenda, irmãos, que quando se fecha para o Evangelho, a desgraça vem, o terror vem, a maldade prevalece. A Escócia abriu-se para o Evangelho, e agora está se expandindo esse Evangelho, chega na América, de maneira, irmãos, que agora os Estados Unidos da América começa a ser um país que cresce, a ser colonizado com a Bíblia nas mãos. É por isso que o protestantismo foi forte e até então tem sido forte nos Estados Unidos da América, onde se tornou um país próspero, um país de crescimento populacional, de crescimento econômico, de inteligência, de produção científica, um país de igrejas que tinham visão missionária, um país que envolveu-se com missões em todo canto desse mundo, na África, na Ásia, Oceania, nas Américas. E Deus, dentre isso, irmãos, levanta um desses que tinha uma ascendência escocesa. Deus levanta um jovem americano chamado Ashbel Green Simonton, nos idos de 1856 aproximadamente. Esse Simonton, impulsionado e ouvindo mensagens que queimavam o seu coração sobre missões, esse Simonton entende o seguinte, que Deus estava dando um chamado para ele pregar. E qual o lugar que Deus está mandando o Simonton? Um jovem americano que tinha feito direito, onde Deus manda que ele fosse. Irmãos, eu estou falando de 1856. Pensa aqui comigo, o que era o Brasil em 1856? 1888 foi a libertação dos escravos. Me parece que 1889 que foi a proclamação da República. O que era o Brasil nesse tempo? Selva, mato, doenças, índio, saindo do conflito de monarquia para Brasil, agora república. O Brasil era isso. E naquele tempo, irmãos, aí a gente tem que crer exatamente naquilo que a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus impulsionou aquele jovem de uma família abastada, com vida fácil, tranquila. Vai para o Brasil. E foi isso que aconteceu. No dia 27 de outubro de 1858, um jovem encaminhou-se à Junta de Missões Estrangeiras, seu pedido formal para ser missionário no Brasil. Campo de sua preferência: eu quero ir para o Brasil. Pensa você, o que um jovem naquele período podia falar? Não, eu quero ir para a Europa, eu quero ficar aqui no bem bom. Eu quero ir para o Brasil e com a intenção de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de falar da graça, de falar de salvação, de pregar as Escrituras Sagradas. Irmãos, esse jovem é apresentado, portanto, em 1858 à Junta de Missões Americanas. Um ano depois, 1859, dia 12 de agosto de 1859, chega no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, num navio, um jovem ambicioso, não por dinheiro, não por poder, não por política, não por força humana, mas um jovem que obedece. E obedece o chamado de Deus, como Paulo obedeceu, como a igreja de Atos 2 obedeceu. E quando não obedeceu, Deus mandou perseguição. Atos 8:1, que houve dispersão da igreja por conta da perseguição, porque era para sair, eles não saíram, Deus permitiu que a perseguição viesse. Um ano depois,
que ele chega para a missão: quero pregar o evangelho no Brasil. Irmão Simon nasceu no dia 20 de janeiro de 1833, descendente de presbiterianos escoceses, irlandeses, que haviam migrado, como eu disse, da Europa, a Escócia, para os Estados Unidos. O jovem missionário embarcou para o Brasil em Baltimore, no dia 18 de junho de 1859, chegando no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto do mesmo ano. Em virtude da falta de uma fluência do inglês, não falava inglês, limitou-se a proferir algumas falas curtas na cidade do Rio de Janeiro. No dia 22 de abril de 1860, um ano depois, Simon finalmente conseguiu dirigir o seu primeiro culto em português. Chegou em 1859, 1860, primeiro culto, pregando na língua nativa. Esse Simon, irmãos, começa a pregar. 3 meses após isso, chegam alguns reforços, alguns outros missionários americanos para dar apoio para ele. Em 19 de maio de 1861, com o melhor domínio da língua, Simon iniciou uma classe bíblica à tarde de escola bíblica dominical, no Rio de Janeiro, Rua Nova do Ouvidor, número 31. Simon é esse, irmãos, então, que começa vagarosamente a pregar o Evangelho, tempo ao tempo, semeando o Evangelho. E finalmente, no dia 12 de janeiro de 1862, o jovem missionário organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Onde é que fica essa primeira igreja, pastor? Cidade do Rio de Janeiro. Não sei se alguém aqui já esteve lá. É chamada de Catedral Presbiteriana. Um templo majestoso, que um jovem que saiu dos Estados Unidos sozinho veio para cá começar um trabalho, pregar. Dali, Simon expandiu espaços, não só Rio, São Paulo, Campinas. Começa em Campinas um seminário, chamado Seminário Presbiteriano do Sul. Simon começa um jornal, que até hoje nossa igreja tem um jornal chamado Brasil Presbiteriano, tinha outro nome na época. E esse Simon começa, irmãos, a ver que a semente lançada agora estava germinando. Quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Mas, irmãos, a vida cristã não é feita só de coisas boas. Esse Simon, ele casa. Sua esposa vem para o Brasil. E em 28 de junho de 1864, apenas 9 dias após o nascimento da sua filhinha, chamada Ellen, Simon agora perde a esposa. Sozinho aqui, tinha uma irmã dele aqui também, como missionário, esposo de um missionário, mas ele fica viúvo tão cedo, tem que criar agora a filha. E, amados, 3 anos depois que morre a esposa, quem Deus chama? Simon. 3 anos depois, morre Simon. Morreu por quê? Hoje a gente briga por vacina, né? Me lembro que quando eu e minha esposa tivemos que ir para a África, num trabalho missionário, nós tivemos que tomar uma vacina de febre amarela. Hoje está fácil, mas naquele tempo não era. A febre amarela veio sobre Simon. E sem recurso, aquele jovem americano que poderia ter uma carreira promissora nos Estados Unidos, que entende o chamado de Deus para cumprir a sua missão, vem para cá, prega. Primeiro vai a esposa, no momento de parto. 3 anos depois, é Simon que vai. 35 anos.
muito novo. Diagnóstico: malária. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, qual o legado de Simon? Eu tenho aqui em minhas mãos uma estatística que não é recente, é de 2016, por causa de um homem que decide vir para o Brasil. Hoje a igreja presbiteriana ela tem mais de 700 mil membros, espalhados pelo Brasil afora. Dentre esses membros, mais de 500 mil são membros maiores. Nós tivemos recepção de membros semana passada, a dona Beth e os filhos, membros maiores, acima de 18 anos. Nossa igreja tem mais de 160 mil membros menores, crianças que são batizadas e são inseridas na igreja, porque entendemos que a criança faz parte da igreja. A igreja tem mais de 12.600 pastores. A igreja tem mais de 17 mil presbíteros, espalhados pelo Brasil afora. A igreja tem mais de 2.300 congregações. A igreja tem mais de 1.000 congregações. E de onde vem isso tudo, irmãos? Da consagração de um homem. Quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, irmãos, a gente não tem ideia de onde Deus vai fazer com que isso chegue. E eu quero crer que a nossa alegria de servirmos a Deus, e sobretudo através da igreja presbiteriana, não é a denominação que vai nos salvar, mas o Evangelho chegou, em especial na minha vida, por conta do ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou imensamente grato, como disse aqui inicialmente, porque eu vejo o quanto Deus na história vai usando pessoas, cenários, circunstâncias para salvar você, para nos salvar, para tirar da nossa mente todo engano, toda impureza e toda inverdade que esse mundo tem pregado. E o quanto muitas e muitas vezes, ainda que nossas palavras falem de gratidão, nós temos demonstrado uma ingratidão, uma falta de senso em relação à oportunidade que Deus tem nos dado de servi-lo. Enquanto muitos acham que é um peso, são poucos que entendem que é um privilégio servir a Deus. E servir com alegria no coração, por tudo que Deus fez na história e no tempo para alcançar as nossas vidas miseráveis. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Temos que ser gratos a Deus que em 1968, um grupo de irmãos, membros da 5ª Igreja Presbiteriana, Dona Elza Nicolau, Sr. Evantuil Nicolau, Sr. Vilacino e Dona Maria, o Sr. João de Souza Santos e muitos outros irmãos chegaram aqui nesse canto do bairro e falaram: nós somos de Jesus, não precisamos ficar uma igreja aqui no Vale do Jatobá. E o trabalho começou na casa de alguns irmãos. Onde você está aqui? Estamos alegres pela vida do presbítero Eliakim, saudosa memória. Perdemos o irmão ano passado. Coração na igreja, na palavra, vida dele era essa igreja. Louvamos a Deus pelo pai do Vilmar, membros fundadores da Igreja do Vale, gente que Deus usa no tempo, na história, para que de alguma forma nossas vidas sejam alcançadas. Se não fosse Deus usar essas pessoas, irmãos, nem eu estaria aqui. Fui convidado para ser pastor de vocês. Estamos alegres, irmãos, porque Deus tem feito grandes coisas. Estamos alegres porque hoje você está aqui. Eu estou imensamente alegre porque você está aqui ouvindo essa palavra. E a minha expectativa é que Deus toque no seu coração para que você entenda que você não está aqui por acaso. Existe um propósito. E se você não entender esse propósito, quem vai perder vai ser você.
Não se esqueça do que eu falei da França. Estamos alegres pelos 162 anos em que Simon deixou a América para vir para cá. Estamos alegres porque mais de 500 anos da Reforma, Lutero e Calvino, e mais de 2000 anos que se passaram desde a encarnação de Jesus, seu ministério, a sua ressurreição, o Evangelho chegou até nós. E eu quero concluir dizendo o seguinte: temos vivido tempos difíceis, mas você tem que crer numa coisa, que ninguém vai parar essa obra. E o próprio Jesus disse na conversa com Pedro, Mateus capítulo 16, Jesus disse: Pedro, referindo-se a si mesmo, ele, Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você está sendo chamado para ser um tijolo, uma pedra nessa igreja, que tem como pedra principal a base. Não é o Reginei, não é o Roberto Brasileiro, é Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular. Não são os apóstolos, os ensinos dos apóstolos, sim, mas nenhum deles. É Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Gente pela qual Deus mandou Jesus amar. E gente pela qual Jesus morreu, derramou o seu sangue. E nos chamou e nos convocou para fazermos parte dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva dele, Deus. E você é convidado a fazer parte disso. E sobre essa pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E aí vem a parte mais significativa. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que as portas do inferno é todo o ensino que nega que Jesus Cristo é Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, mais do que o prédio, é você. Amém, irmãos? Então, um ano antes da morte de Simon fez uma anotação do seu diário e concluiu as suas anotações com as seguintes palavras: quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias, escória e impureza. Quem me dera um coração totalmente voltado para Cristo. Aí a gente entende, irmãos, que a motivação de Simon era a melhor possível. Falei hoje cedo de Simão o mágico, que pediu aos apóstolos que impusesse as mãos sobre ele, para que ele pudesse ter o mesmo poder que os apóstolos, e que com isso ele pagaria para que isso acontecesse. E Pedro fala: olha, você está em grande engano, em grande mentira, que você se arrepende e Deus tenha misericórdia de você. A motivação de Simon estava correta. E aí a gente entende o que o Salmos disse. Eu vou ler novamente para a gente encerrar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, por causa disso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e esse é o motivo, por isso nós estamos alegres. Então, Senhor, restaura a nossa sorte,
nossa vida, como as torrentes do Negueb. Negueb é um ponto alto da região da África, onde o cume fica com neve, mas em dias de calor a água escorre, e é essa água que vai escorrendo, vai regando os rios, os ribeiros, os veios. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Para Simonton, os feixes são cada um de nós. Para Cristo, os feixes são cada um de nós. Para Paulo, os feixes são cada um de nós. Para os reformadores, os feixes são cada um de nós. Daí a motivação de sábio falar: Senhor, olha, quem me dera um batismo de fogo que consumisse, para tirar toda a impureza que está em mim, que me tira da possibilidade de perceber que a minha vida deve ser tão somente em consagração ao teu santo nome. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que o Senhor nos inflame, mas também nos dê um coração alegre, jubiloso e um coração grato. Por isso estamos alegres. Ó Deus, obrigado por esta noite, pela palavra pregada, uma história, ó Deus, que nós temos desde praticamente a vinda de Jesus, para chegar às nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor usou pessoas para que levasse a palavra para a nossa casa, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos simples, gente simples, que bateu a nossa porta e que falou-nos do amor e da graça do Senhor. Ó Deus, te louvamos da maneira pela qual o Senhor nos atraiu, alguns por meio da dor, alguns por meio de um vazio, alguns pela busca da compreensão das verdades do Evangelho, no estudo aplicado das Escrituras, e em todas elas o Senhor usou o teu Santo Espírito para nos convencer que éramos pecadores. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, com amor eterno, tem nos atraído e com benignidade tem mostrado o amor para com cada um de nós. Nos alegramos, ó Deus, por essa dádiva da tua salvação, mas pedimos perdão, ó Deus, quando não valorizamos tudo isso para nos alcançar, para chegar até nós esse Evangelho que nos salva e nos dá uma nova direção, um novo céu e a nova terra, e uma vida frutífera aqui nessa terra, enquanto o Senhor nos permitir estar aqui. Abençoe a tua igreja, abençoe a igreja do Vale, Senhor Deus, para que a igreja seja uma igreja grata ao Senhor, que não haja entre nós nenhum murmurador, mas cada um de nós reconheça as bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que ainda não têm tido a compreensão do Evangelho de maneira clara, límpida. Abre seus olhos, seus corações e salva e perdoa, Deus, esses que assim ainda vivem. E que esta noite, ó Pai, a despeito de ser uma palavra que mostra o Senhor agindo no tempo, na história, nos convença e convença aqueles que ainda são incautos de que não há vida sem o Senhor. Ó Deus, assim nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.